este maravilhoso futebol brasileiro, bicampeão olímpico, 2 medalhas de ouro ganhas, uma em 2016 e outra agora em 2021, mas das Olimpíadas de 2020, disputada agora em Tóquio, no Japão. Hoje, sábado, a seleção brasileira olímpica venceu a seleção de igual categoria, claro, da Espanha, de 2-1, e faturou o seu segundo ouro seguido. Atenção, vira-lata da crônica esportiva televisiva do Brasil. Vocês que adoram criticar o futebol brasileiro e seus craques, e que adoram babar e super elogiar o futebol europeu. E atenção também vocês da Europa, que adoram sacanear o futebol brasileiro. Morram de inveja, morram de raiva. O Brasil atropelou a Espanha e ganhou o segundo ouro seguido. Aliás, esta é a 7ª medalha olímpica ganha pelo Brasil. São 3 de prata, 2 de bronze e 2 de ouro. Também é recordista. O Brasil é recordista em títulos mundiais FIFA, tem 28, e é recordista em títulos em medalhas olímpicas. O Brasil tem 28 títulos mundiais FIFA. O segundo colocado é a Argentina, tem 18. Na Europa, quem mais tem, dos seus próprios jogadores, tem 7 ou 8. Agora, a Espanha tem 13. A Itália tem 13. Mas se tirar os jogadores, os títulos dos seus times, conquistados por jogadores estrangeiros, cada um fica com 8. Só com os seus jogadores, dos seus próprios jogadores, cada um fica com 8 apenas. Quem mais tem na Europa tem 8. O Brasil não, tem 28 títulos mundiais FIFA com seus próprios jogadores, com seus próprios treinadores. E agora ganhou mais a 7ª medalha olímpica, também com seus jogadores, com seus treinadores. Seleções brasileiras, nenhuma nunca foi treinada por treinador estrangeiro, nunca jogou com jogador estrangeiro. Nós ganhamos com nossos próprios jogadores, com nossos próprios treinadores. E hoje, diante da Espanha, ganhamos de 2-1, título merecidamente conquistado. Merecidamente. O futebol do Brasil é infinitamente superior ao futebol da Espanha. Entendeu o que você nota? Poderia ter sido 4, se Richarlison faz aquele gol, se converte aquele pênalti, a Espanha ia partir para cima e ia tomar uma enfiada. Mas você vê a diferença de categoria do jogador brasileiro para o jogador espanhol. Agora, o que revolta é ver esses caras da crônica esportiva televisiva do Brasil criticando o jogador brasileiro. Principalmente aquela turma da Globo. Se o jogador brasileiro levar uma queda, cair, eles dizem logo: isso é coisa de jogador brasileiro que cai, que reclama de arbitragem. Pois bem, caindo, reclamando de arbitragem, cheio de coisinhas, né, como vocês dizem. Tem 28 títulos mundiais. Os jogadores brasileiros, só eles têm. Continue assim, para matar de raiva esses despeitados, esses invejosos. Agora, pior, Marelice, que quem mais critica são os caras da Globo. Exatamente, que vivem do futebol brasileiro. Porque se acabar o futebol brasileiro, esses caras da Globo todinho aí, da crônica esportiva, vão morrer de fome. Vão trabalhar onde? Só conseguem enganar na Globo mesmo. Pois bem, eles vivem, se sustentam da Globo como comentarista esportivo e ficam criticando o futebol que sustenta ele, que é o futebol brasileiro. Mas hoje ele provou que é disparado o melhor e a mais vencedora escola de futebol do mundo. São 35 títulos mundiais, 28 FIFA e 7 olímpicos. Mas durante o jogo eu vi algumas coisas dignas de vira-lata mesmo, despeitado. Eu assisti o jogo, aí o narrador, é bom narrador, o Filano, mas o cara é vira-lata demais. Ele e aquele Paulo César Besteirinha Vasconcelos passaram o jogo todinho insistindo com a história. Olha, a seleção espanhola é uma seleção maravilhosa porque joga um futebol à base de toque de bola
né, envolvendo o adversário, que é característica da sua vitoriosa divisão de base, das suas divisões de base. Que vitorioso futebol de base da Espanha é esse? O futebol de base da Espanha tem um título só, um Mundial Sub-20, só tem um Mundial Sub-20. No Brasil tem 9 títulos mundiais, 5 Sub-20 e 4 Sub-17. A Espanha só tem um Sub-20, ganhei em 2008. O Real Madrid inventou de fazer um torneio, Campeonato Mundial de Clubes, Sub-17. 14 edições fez, desistiu de fazer, porque das 14 os brasileiros ganharam 8, os argentinos ganharam 3 e eles lá ganharam 3. Mas desistiram. Quando o brasileiro, todas as vezes que o time brasileiro ia, ganhava. Todas as vezes que o Corinthians ganhou 3, Palmeiras ganhou. A última edição foi ganha pelo Palmeiras. Comparar a divisão de base, o futebol de base do Brasil com o futebol de base da Espanha é mau caratismo. Dizer que o futebol de base da Espanha é um futebol vitorioso, que é a base do futebol, desse futebol brilhante da Espanha. Que futebol brilhante da Espanha? A Espanha, que eu sei, sempre foi boa, a Espanha, em touradas. Os grandes toureiros da Espanha, aquele famoso Dominguinho, que atuava no sábado. Aí o Zé Vasconcelos disse que ele podia ser sabadinho. Eu sei que eles eram bons para conquistar mulheres. Aquele famoso toureiro que conquistou a Ava Gardner, mulher de Sinatra. Sinatra foi atrás, ela não quis voltar com ele. Aí Sinatra disse: nunca mais eu piso o pé na Espanha. Não foi mais. Levou um par de gaia lá, não foi mais. Foi bem, eu sei que eles eram bons de touradas. Aí eu sei, mas de futebol brasileiro hoje deu um show de bola. Eu fiquei felicíssimo, né? Mesmo com aquele Gustavo Milani e aquele Paulo César Besteirinha Vasconcelos, toda hora enchendo o saco com comentários falando sobre o maravilhoso futebol da Espanha, de toque de bola, que é fruto do futebol das divisões de base, da vencedora escola espanhola das divisões de base. Que porra nenhuma, esse futebol espanhol de divisão de base nunca ganhou nada. Ganhou um Mundial de Clube. Um Mundial de Clube. O Brasil tem 9. Aliás, ganhou uma Copa do Mundo, Sub-20. O Brasil tem 9, tem 5 mundiais, tem 5 Copas do Mundo, Sub-17, 4 Sub-17 e 5 Sub-20. A Espanha tem uma só Sub-20. Aí, grande escola futebol de base da Espanha, disseram o Paulo César Besteirinha Vasconcelos e o Gustavo Milani. Inclusive, hoje eu vi o Paulo César Besteirinha Vasconcelos criar uma coisa do futebol que eu nunca tinha visto. Ele disse que o futebol, a seleção da Espanha, é um time que não joga aloprado. Que porra é isso? Não joga aloprado. Não tem um jogo aloprado. Eu nunca vi falar disso. Eles ficam criando os termos que não existem para mostrar que entende de futebol. Não entende porra nenhuma de futebol. Não, o time da Espanha não joga futebol aloprado. O Brasil tem que ter cuidado que ele não joga futebol brasileiro, não joga futebol aloprado. É um futebol à base de toque de bola, tradicional de sua escola, das suas divisões de base. É uma mentira da porra, divisão de base da Espanha nunca ganhou nada, rapaz. Quem ganha é o futebol brasileiro. E depois do jogo, eu vendo Paulo, aquele outro PVC besteirada também. Não, porque é uma tradição do futebol espanhol, né? Jogar da maneira que joga, e os adversários ficam em situação difícil. Que situação difícil? Quando foi que o Brasil jogou e teve dificuldade contra a Espanha? Todas as vezes que o Brasil joga contra a Espanha, bota a Espanha no bolso. Copa Copa das Confederações enfiou 3, ganhou hoje 2-1. Brasil e Espanha 50 foi 6. Meu Deus do céu, os caras ficam enganando. Aí depois, o tempo todinho, o Gustavo Milani, Paulo César Besteirinha Vasconcelos secando o Brasil. Não porque o futebol da Espanha, porque o futebol da Espanha. Depois que o Brasil ganhou, aí pronto. Aí toma elogios. Eu sou futebol brasileiro sobre todos os outros, porque ele é o melhor, disparado. É a escola mais vencedora de futebol do mundo, é o futebol
brasileiro. Eu vejo um outro idiota da Globo, Rolando Lélio Carbona. Escute, o futebol inglês, ele disse, o futebol inglês é a maior escola de futebol do mundo. Uma porcaria daquela. Futebol inglês tem 105, de 1930, ele é de 1863, ele tem o quê? 158, 63, 37, 158 anos. Tem um Mundial Sub-20 e um Mundial Sub-17. E tem uma Copa do Mundo. São 3. Agora, ganhou mais 3 com os times que eram seleções mundiais. Mas ele disse que ele chegou a dizer que Neymar precisava jogar no futebol espanhol para se desenvolver. Meu amigo, você viu o que foi que disse agora o presidente da Liga Francesa? O Neymar detonou o futebol. Detonou o futebol francês. Neymar transformou o futebol francês num dos mais vistos, nos melhores da Europa. Hoje o futebol francês é o que é, deve a Neymar. Mas aí fica uma besta com aquele Rolando Lélio Carbone dizendo que Neymar precisa jogar no futebol francês para se desenvolver. O que Neymar vai aprender na França? Falar francês, ganhar rio de dinheiro em euro, pegar massa muscular, nada mais. Ele mudou, não sou eu que digo, é o presidente da Liga Francesa. Neymar mudou o status do futebol francês, detonou, tá aí. Pode olhar a declaração. Esse homem não pode sair do futebol francês. Mas é um despeito. Campeão olímpico, Neymar, e hoje a seleção conquistou bicampeonato. Futebol bicampeão olímpico, pentacampeão mundial de futebol, bicampeão olímpico, 7 medalhas olímpicas. Agora eu queria perguntar, Maria Alice, aquele menino que estava jogando, deve ter mais de 12 anos, aquele menininho, aquele garotinho que corria pro campo todo, dominava, fazia tudo com a bola, aquele Daniel Alves, ele deve ter uns 12 anos de idade, né? É. Parece uma criancinha, né? Eu soube que ele tem 38 anos de idade, eu não acreditei, parece que tem 15. Aliás, aquele comentarista Neto, uma vez disse o seguinte, o melhor lateral, Daniel Alves não chega nem aos pés de Carvajal. Carvajal é um lateral do Real Madrid. Daniel Alves, Neto, eu já te pedi, Neto, se limita a comentar os jogos. Você é bom, você é quase igual ao Mário Sérgio comentando o jogo, mas quando você se mete a escalar a seleção, ou então escolher os melhores jogadores, você, meu amigo, caga tudo. Daniel Alves, escreva, é um dos maiores laterais, talvez o maior lateral da história do futebol. Porra, é Daniel Alves. Esses caras estão dirigindo, estão brincadeira também, né? Não é brincadeira um negócio desse. Porra! Então Daniel Alves é um dos melhores laterais. Não vou desligar a gravação não. O cara vai entrar. Isso é que é um motorista. Não é brincadeira um negócio desse. Eu não vou parar a gravação não, vou ficar aqui reclamando. Pois bem, o Daniel Alves é talvez o melhor lateral da história do futebol, lateral direito. 42 títulos. Perto dele, só Carlos Alberto Torres. Eu vi todos jogarem. Eu conheci um lateral muito bom, um italiano chamado Panucci. Era bom. Mas nem amarrar a botina de Daniel Alves. 38 anos de idade, campeão olímpico, comandando a seleção brasileira. E a seleção brasileira venceu a bilionária seleção da Espanha. Hoje eu durmo feliz. E esses vira-lata despeitados que se rasguem de raiva. Aquele abraço.